Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Elton Borges. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí de resolução de questões da EA, né? Concurso para formação de sargento. Não se esquece, tá gostando do meu trabalho? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho e me acompanha na minha rede social, professor Elton Borges. Vamos para a questão aqui? Então, aqui no quadro aqui, estamos com a questão de número 50 do CFS Segunda 2023, código 61. Então, é uma questão aqui de geometria plana, bem tranquilinha, que ela fala o seguinte: é possível formar um triângulo com segmentos medindo em centímetros. Então, é possível, né? Essa questão aqui está trabalhando nada mais do que condição de existência, condição de existência, né? Condição de existência de um triângulo. A gente pode escrever essa condição de existência como sendo o seguinte, que um dos três lados, né, seja um triângulo ABC, então um dos três lados, ele é menor que a soma, vou falar que o A, ele é menor que a soma dos outros dois e maior do que a diferença em módulo desses dois lados, tá? Então, isso vale para os três lados. Ou ainda falar que cada lado é menor que a soma dos outros dois, tá bom? Então, vamos fazer isso. E aí, como é uma questãozinha que você trabalha as alternativas, precisa fazer a verificação alternativa, eu sempre digo para os alunos o seguinte: comece então de baixo para cima. Então, vamos fazer primeiro a letra delta. Então, posso falar aqui que 3, qualquer um dos lados, é menor que a soma dos outros dois. 4 mais 6. E 3 tem que ser maior que a diferença em módulo. 4 menos 6. Então, 4 menos 6 é menos 2. Em módulo, ou seja, em valor absoluto, é igual a 2. 2 é menor que 3, que é menor que a soma, que é 10. Isso aqui é verdadeiro, né? É verdadeiro. 3, né, que é o valor que eu quero analisar, ele é menor que 10 e maior que 2. Então, a dívida já seria a resposta do nosso exercício. Ó. Mas vamos verificar cada um, tá? A Thiago. Então, 2 tem que ser menor que a soma de 3 mais 5. E tem que ser maior que a diferença, que é em módulo de 3 menos 5. Então, 3 menos 5 é menos 2. Em módulo, ou valor absoluto, é igual a 2. Isso é menor que 2. Isso é menor do que 8. Então, perceba aqui, ó, no lado esquerdo, né? 2 não é menor que 2. Então, isso aqui é falso. Que é falso. Bravo. Eu tenho que 1, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, 2 mais 4. E menor e maior que a diferença em módulo. Então, 2 menos 4. Então, 2 menos 4 vai dar menos 2, em módulo é igual a 2. 2 é menor do que 1, que é menor do que 6. Perceba novamente aqui do lado esquerdo, né? 2 não é menor do que 1. Então, também é falso. E, por fim, vamos aqui avaliar a alfa, né? Então, eu tenho que 1 tem que ser menor que a soma dos outros dois, ou seja, 2 mais 3, e maior que a diferença em módulo dos outros dois, que é 2 menos 3. Então, 2 menos 3 é menos 1, em módulo é igual a 1. 1 é menor do que 1, que é menor do que 5. Observe novamente, ao lado esquerdo aqui, ó, 1 menor do que 1. Então, isso é falso. Então, como eu falei para vocês, a resposta correta aí é a delta. Então, essa aqui é uma questão bem tranquila de condição de existência de um triângulo, tá? E aí, ó, para vocês conhecerem, que eu gosto muito dele do GeoGebra, né? Entrou em GeoGebra lá, você já tem uma página bem legal e você pode procurar materiais que são disponibilizados de forma pública. E aqui, por exemplo, o autor Paulo Thomson, né? Ele deixou aqui para gente, ó, de forma pública,
essa questão da condição de existência de um triângulo ABC, utilizando o conceito, né, que cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Ali a gente deu uma ampliação, né, que cada lado é menor do que a soma e maior que a diferença em módulo desses dois lados, tá? Então, ó, o exemplo que a gente pegou lá foi 3, 4 e 6, né? Então, ó, 3, 4 e 6, ó, perceba que forma um triângulo. Olha que legal, eu vou brincar com um dos segmentos daquele que a gente encontrou, ó. Se eu diminuir, ó, continua existindo, continua existindo, continua existindo. Chegou em 1, ele deixa de existir. Realmente, a diferença de 4 e 3 vai dar 1 em módulo, né? E 1 não é menor do que 1, ó, então deixa de existir. Qualquer valor maior do que 1, ele existe. Qualquer valor menor do que 1, ele não existe, tá? E o valor era 3, 4 e 6. Mas a gente vai subindo aqui depois de 6, ó. 6.7, 7.8, opa, 7. Deixa de existir. Verifica, né? 4 mais 3 é 7. Então, seria 7 menor que 7? Não. Então, deixa de existir o triângulo. Então, é bem legal, ó. Você consegue, de forma dinâmica, esse é o objetivo de GeoGebra, né? Analisar o comportamento, as condições, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Nos encontramos na próxima questão. Um forte abraço.